Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu tô aqui hoje para falar de um assunto muito importante e também muito profundo, que é sobre o fluxo menstrual, a intensidade desse fluxo. Então, se você lida com algum problema com relação a isso, eu te convido a assistir esse vídeo de uma maneira bem consciente, bem presente, porque eu já vou avisando que isso não se trata de nenhuma técnica milagrosa, nenhum protocolo, rígido para que você aplique. A minha intenção com esse vídeo é justamente partilhar um pouco da minha experiência enquanto menstruante, onde eu passei aí mais de 20 anos buscando menstruar em paz. Bom, das primeiras coisas que eu já vou trazer aqui, para a gente começar a aprofundar nesse assunto, é justamente a gente pensar do que de fato se trata a menstruação. O que é menstruar? A gente precisa ter, uma consciência de que é um processo que vai para muito além das questões do nosso corpo físico, das questões biológicas, que geralmente a gente aprende, principalmente nas escolas. Nós somos seres espirituais e não à toa a gente também possui outros corpos, outras camadas mais sutis além do nosso corpo físico. A menstruação em si é um processo e ela não está isolada desse nosso contexto. Então, a menstruação também é um elemento físico, biológico, emocional, espiritual, que carrega em níveis mais sutis todas as outras camadas do que a gente vivencia, do que a gente já vivenciou, em vários níveis, em vários aspectos da nossa vida. Sem essa consciência de que a gente não está aqui apenas como 3D, como matéria, a gente não consegue aprofundar na importância que tem a menstruação nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para a nossa natureza, para a nossa expansão mesmo. E essa é, sem dúvidas, a primeira etapa desse processo de conexão, para que a gente consiga aí ter uma menstruação mais leve, com um fluxo mais reduzido. Porque a partir do momento que a gente começa a tomar consciência, ampliar essa consciência, para esse olhar, da menstruação, a gente vai ver o processo como de fato ele é e a gente vai aprofundar cada vez mais em tudo que esse processo nos traz, enquanto pessoa, enquanto corpo menstruante, mas também enquanto ser, enquanto mulher, enquanto corpo que se expande, que se muda, que se renova a cada ciclo. É a partir dessa consciência, desse olhar, que a gente consegue também aprofundar em questões mais práticas, como por exemplo, o tipo de absorvente que a gente usa. Muitas vezes, a gente é introduzida aí a um mundo, dos descartáveis e os absorventes não é diferente. E nesse sentido, a gente pouco se preocupa, às vezes a gente não tem nem a consciência, de se preocupar do que o nosso canal vaginal está absorvendo e de como ele está absorvendo, principalmente no momento da menstruação, que é uma fase que os nossos campos, o nosso corpo sutil, os nossos chakras, eles estão muito mais abertos, porque é um momento de liberação. Então, vai haver sim uma troca ali. E a gente sabe, eu não vou entrar em muitos detalhes da composição dos absorventes. E isso também pode trazer um aumento no fluxo sanguíneo, que é o momento que o nosso ventre está desintoxicando de muita coisa, em vários níveis, como eu já disse aqui. Lembrando, gente, que eu trouxe a questão dos absorventes apenas como um exemplo de como nós precisamos e começamos a ver com outro olhar a menstruação, a partir do momento que a gente toma consciência de que a menstruação é de longe um elemento apenas físico, que por si só, em seu processo biológico,
é maravilhoso, né? Toda essa descamação do endométrio, toda essa dança dos hormônios, a ovulação e tudo mais que o nosso ciclo todo, né? O nosso ciclo menstrual traz, ele por si só já é um processo lindo, biologicamente falando, mas a gente não pode descartar de forma alguma a intensidade e a profundidade que se trata esse processo. Tá, e o que significa esse olhar, né, para além, com esse novo olhar para a menstruação? Saber que a menstruação não é só um elemento físico. O que acontece, gente? Menstruar é sangrar. Sangrar as nossas dores, sangrar emoções e tudo mais que a gente não conseguiu processar de uma forma efetiva. Isso vai muito mais além. Cada ciclo a gente está de uma forma, nós trazemos muitas emoções, muitas vivências no nosso dia a dia e isso vai ser refletido a cada novo ciclo. E a menstruação vai trazer isso pra gente. Não à toa a nossa menstruação, a quantidade de sangue e todos os aspectos biológicos, físicos e químicos são aí algum parâmetro para a questão da nossa saúde. E não só a saúde física, mas também a saúde mental, emocional e espiritual. Sabendo disso, a gente também pode entender que ao menstruar muito, estamos sangrando muito as nossas dores, estamos liberando muitas emoções, muitas cargas energéticas e esse fluxo intenso, ele pode trazer uma gama de informações. Eu não serei irresponsável aqui de falar o que é, porque cada pessoa é uma pessoa, cada corpo vai ter a sua vivência, a sua história de vida, e isso é analisado de uma forma muito individual, porque se trata de um universo à parte. Cada ventre carrega um conjunto de informações muito peculiar e não tem como a gente padronizar do que se trata de fato toda essa intensidade no fluxo sanguíneo. Lembrando, gente, mais uma vez, que o nosso fluxo sanguíneo, ele reflete muito da nossa história de vida, do nosso modo de vida e de todo um conjunto de vários fatores que envolve principalmente as nossas emoções e o nosso contexto, né, sistêmico, histórico, e isso vai variar de acordo com cada ventre, cada pessoa. E é com esse olhar mais profundo que eu vou chamar a atenção para o segundo item, que é a conexão. Quando a gente começa a entender, né, do que se trata o processo menstrual em si, a gente começa também a se conectar, porque a gente possui aí mais vertentes, né, para a gente olhar de outras maneiras, de outras formas, que vai nos auxiliar a conectar mais. E aí sim, a gente vai conseguir definir e alinhar, né, direcionar por que a gente sangra tanto. Como eu falei, né, cada pessoa é uma pessoa, um universo à parte, mas sem a nossa conexão, sem a gente ter essa curiosidade conosco mesma, a gente não pode transferir essa responsabilidade e aí a gente precisa dessa conexão. Isso se trata de muito autoconhecimento, mas de forma bem natural, porque a gente ser curioso com a gente mesmo é um dos maiores presentes, né, gente? Porque nós precisamos nos aprofundar no que o nosso corpo está falando pra gente, o que esse sangue está querendo dizer. E assim com todo o restante do nosso corpo, mas como eu estou falando mais especificamente do nosso ventre, da nossa menstruação, esse fluxo sanguíneo intenso, está sendo liberado muita coisa e a gente precisa se conectar para saber entender do que se trata. E para isso a gente precisa buscar informações internas, buscar informações do lado de fora, enquanto ajuda, enquanto auxílio, enquanto apoio. Temos muitos conteúdos disponíveis e a gente precisa dar esse passo. Bom, e a partir dessa consciência, desse outro olhar que a gente vai passar a desenvolver, porque também não é da noite para o dia, mas eu acredito muito que a gente tem uma expansão muito maior, até mesmo para saber onde buscar as informações. E aí eu vou partir
para o terceiro ponto, que se trata da autonomia. Autonomia porque a gente desenvolve uma segurança muito maior, justamente nesse sentido que eu falei, né, que eu trouxe para a gente saber buscar e se conectar com as informações que são necessárias para a gente. Quando a gente trata da menstruação, dessa fase menstrual, a gente sabe que é um momento de mais internalização e é justamente para a gente compreender essa sabedoria interior que todos nós possuímos, que vai nos levar aí o que está sendo elaborado, né, desse nosso ciclo que a gente acabou de vivenciar e para a gente liberar, para que venha um novo ciclo. E esse conhecimento interno, essa questão da intuição, da gente acessar esses saberes, né, que a gente já traz de alguma forma, ele ainda é muito julgado, tem muito preconceito envolvendo isso, mas a gente não pode desconectar de forma alguma dessa sabedoria interna. E unindo aqui, né, esses 3 pontos, a gente já consegue, além dessa expansão da consciência, acessar de forma mais profunda, mais assertiva, mais direcionada todos os pontos que estão ali sendo apresentados para nós, para que a gente resolva, para que a gente lide de alguma forma, trate, né, comece aí, inicie o processo de cura, que ele é muito profundo, né, e a gente consiga ver que esse sangramento vai se reduzindo de acordo com os nossos movimentos. E por último, eu quero trazer aqui um outro ponto muito importante, que se trata da ação, da prática, do fazer, do ir lá, tomar o conhecimento, se conectar com o que aquilo me traz, com todo o processo interno que esse conhecimento me trouxe, para que eu tenha autonomia para buscar cada vez mais direcionar o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar e realmente fazer. É por isso que eu trouxe a ação, a prática, como um outro ponto muito importante, porque ele dá continuidade a todo esse processo. Claro que aqui a minha fala, ela não vai trazer também uma profundidade muito grande que cada corpo precisa. Eu repito o que eu disse lá no início, cada pessoa é um universo à parte. Mas a minha intenção é justamente abordar esse assunto dessa maneira, nesse ponto de vista, para a gente perceber e entender que se nós não tomarmos consciência do que se trata esse processo tão maravilhoso e tão rico, pode ser que ninguém vai acordar ou abrir o olho para aprofundar nisso. E sem profundidade, sem esse mergulho interno, esse mergulho nesse autoconhecimento, seria impossível trazer essa questão de reduzir o fluxo sanguíneo de uma forma natural. Como eu disse, não se trata de um processo milagroso, é trazendo consciência, trazendo conhecimento e a partilha de alguém que realmente vivenciou tudo isso e ainda vivencia. Eu quero justamente chamar a atenção de quem ainda não teve esse outro olhar para a menstruação. Gente, esse é um caminho, alguns pontos, né, de um caminho muito longo e que vai variar, na verdade, de uma pessoa para outra. E abordando esse assunto do fluxo sanguíneo, vocês podem também entender um pouco mais das dores que você pode aí vivenciar no seu ciclo, que é o que eu sempre trago nas minhas redes sociais, nas minhas falas, que o ciclo menstrual, a menstruação em si, ela de longe é um processo doloroso. E se a gente vivencia dores, se a gente experimenta isso, se a gente experimenta esses incômodos, né, um fluxo intenso demais, a gente precisa ver o que está se passando, o que aquilo quer nos dizer, né? O que está mostrando para a gente. A principal mensagem aqui desse vídeo é tratar a menstruação também como um elemento para além do biológico, do físico, porque a gente precisa entender a nossa natureza, entender que a gente é cíclica, entender de fato que tudo que se resulta aqui na matéria, né, nesse corpo 3D,
é apenas a última instância de coisas que vêm se manifestando em camadas mais sutis. E não esquecer de forma nenhuma dessa conexão, porque além da gente buscar e precisar, né, desse conhecimento, é a partir dessa conexão que a gente vai tomar atitudes e medidas mais direcionadas para que a gente lide com as nossas próprias questões, saber também onde buscar esse auxílio, esse apoio, porque por mais que o processo seja individual, a gente sempre vai contar com a ajuda de outras pessoas e isso é maravilhoso, principalmente quando já vivenciaram isso e pode indicar um caminho de uma maneira mais facilitada, eu diria. Então, sabendo desses 4 pontos muito importantes, eu espero contribuir para que você comece o seu processo de conectar cada vez mais com o seu fluxo sanguíneo, com sua menstruação e como está a intensidade, o que essa intensidade está liberando, o que você precisa olhar e de fato entender para que todo o processo seja feito da maneira mais leve possível para você. Porque esse foi um processo que eu vivenciei, para mim foi preciso muito tempo e hoje eu partilho, né, isso de coração, assim, de uma forma bem clara e bem segura, de que é muito possível que o fluxo seja reduzido a partir do momento que a gente entenda que esse sangrar nos mostra muita coisa. E com todo esse olhar, com essa linha, né, que a gente pode aí construir esse novo olhar para a menstruação, a gente também vai saber fazer as perguntas mais corretas, né? Por que eu estou sangrando tanto? O que de fato está sendo liberado aqui? Eu acho que conhecimento é uma maneira muito maravilhosa de libertar, da gente até ter essa autonomia, né? Mas para isso a gente também precisa buscar entender um pouco mais e principalmente conectar com o nosso interno, os nossos processos, a nossa natureza. A partir dessa conexão a gente consegue entender nas entrelinhas que o sangue significa, o fluxo significa, e a gente vai também observar essa intensidade de acordo com toda a nossa vivência, a prática e todo esse conjunto que eu trouxe, né, desses pontos, como que vai ser refletido na menstruação. Afinal, como eu já falei, o nosso corpo físico vai refletir toda a nossa vivência, todo o nosso modo de vida e tudo mais que for necessário para que a gente veja. Considere, né, esse fluxo sanguíneo, essa intensidade muito grande desse fluxo, um grande aviso, um mensageiro, um indicador muito fiel e maravilhoso, muito natural do seu próprio corpo, para que você olhe para questões tão necessárias. Eu espero que com essa fala que eu trouxe possa aí te direcionar, né, te despertar, para que você olhe de uma forma mais abrangente, mais profunda e mais concisa para a sua própria natureza, para a natureza do seu sangue, dos seus ciclos, da sua menstruação. E assim, dessa forma, você se conecte cada vez mais com a sua essência, com a sua expressão e de o que o corpo está falando, está trazendo para você. Porque dessa forma a gente vai se aprofundar cada vez mais na nossa imensidão interna e aí continuar esse processo de autoconhecimento maravilhoso. E a gente vem se expandindo a cada dia, a cada passo, se conectando cada vez mais. Muito obrigada e qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, de assunto que vocês queiram também que eu traga, de repente aprofundar um pouco mais, né, em cada um desses pontos. E as minhas redes sociais, os contatos estão aqui na descrição. Lá no Instagram eu também tenho outros vídeos e também partilho outras questões com relação à espiritualidade, à vivência, aos ciclos. E aí você pode entrar em contato comigo por lá também. E até a próxima!